seja Deus. Muito mais feliz, meus irmãos, como afônico, temos uma gripe forte, mas o melhor nós temos, eu e você temos, é a presença do Senhor, amém? Eu queria que nós pensássemos esse culto aqui, ovacionando, mas com bastante força, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levantando a mão direita e dizendo assim: glória ao Pai, a mão esquerda, glória ao Filho, e agora aplaudindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu vou dar a mão, obrigado, Jesus, aleluia. Que noite, né, irmãos? Nosso primeiro culto, oficialmente agora, todos os cultos serão aqui. Eu até coloquei lá um cartazinho lá no salão, as pessoas se direcionarem para cá. E eu creio que será a primeira de muitas noites abençoadas que o Senhor está aqui para nos abençoar, amém? Você pode olhar para a tua direita, para a esquerda, cumprimentar esse irmão, essa irmã, dizer boa noite, paz, te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eita, povo lindo. Glória a Deus. Ó, pega a sua Bíblia aí. Se você tem, eu não sei se o pessoal da Bíblia pode colocar, Salmo 103. Salmo 103. Está ouvindo bem no fundo aí? Eita, ele não conseguiu ler agora. Salmo 103. Entrou? Então vamos ler aqui, ó. Diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. E retire a tua vida da cova que te coroa de iniquidade e misericórdia, que te supre de todo bem, de sorte e velocidade se renova a árvore. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Ele fez notório os seus caminhos ao Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo, misericordioso é o Senhor. Tardio irá-se, grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo a nossa iniquidade. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que o temem. Quanto ao Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a eternidade é a eternidade, a benignidade do Senhor sobre aqueles que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Quero repetir 17 para os horários. Mas de eternidade a eternidade, a benignidade do Senhor sobre aqueles que temem, e a sua justiça sobre os filhos. De eternidade a eternidade. Eu e você somos seres finitos. Nós vamos passar. Mas a palavra do Senhor, o Senhor é eterno. Você crê? Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Oh, Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Salve Jesus. Eu creio que no coração de cada um que está aqui, Senhor, essa noite, sentimento de bendizer. É de gratidão, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Deus querido, de estar, Senhor, iniciando o trabalho desta casa, Senhor. Aonde, Senhor, meu Pai, o teu nome continuará sendo agradecido. Nós estamos só de passagem, mas a palavra do Senhor é eterno, e que o amor do Senhor, Pai, supera muito sobre cada um, Senhor, supera muito, Senhor, Pai, sobre esta igreja, sobre este local que nós já consagramos ao Senhor, desde, meu Pai, desde a aquisição desse terreno, desses primeiros tijolos, Pai, até agora esse momento, Pai, tudo foi feito, é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, Pai. Perdoa as nossas falhas, Jesus, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Lava a porta do teu sangue, da bênção, Senhor. Forme, Senhor, deste lugar, Espírito Santo. Essa é uma noite para o Senhor. Que a honra, que a glória, que o louvor seja dado a ti, Pai. Cai por terra toda a hoste da maldade. Cai por terra todo o nosso de Satanás.
Senhor, que Tu és um Deus zeloso de Tuas obras. Então, Pai, colocamos em Tuas mãos, Pai, a Tua benignidade está sobre nós, e colocamos em Tuas mãos a nossa vida. Recebe agora toda a oração, recebe agora todo o louvor, recebe agora, Senhor, ser bendito em nome de Jesus. A Ti a honra, a glória e a adoração. E a igreja do Senhor diz amém. A igreja do Senhor diz amém. Diga assim, boa noite. Espírito Santo. Boa noite. Senhor Jesus. Boa noite. Pai amado. Nós te adoramos. Aleluia. Meus queridos irmãos, boa noite. Paz seja convosco também. Amém. Agora acho que está dando para ouvir aí. Vocês estão felizes? Amém. Tem motivo para estar feliz aí? Amém. Glória a Deus. Nosso primeiro culto oficial de domingo, culto da família, com a igreja, olha que bênção, no nosso tempo, cara, no nosso tempo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Se a gente já tinha motivos para se alegrar antes de comemorar isso aqui, agora é só a cereja do bolo para a gente poder cultuar juntos na casa que o Senhor nos deu. Que a gente aproveite essa oportunidade, falando com os meninos hoje. A gente vai aproveitar, nós os mais novos, vai aproveitar de um trabalho árduo de quem veio à frente, sabe? E a gente não quer desperdiçar isso. E ainda assim, se os irmãos não são da nossa idade, mas também começaram a caminhar depois, faz pouco tempo que caminham com a gente, também não trabalharam para colher isso aqui, e estão colhendo juntos, não desperdicem essa oportunidade, gente. Que a gente continue plantando para colher cada vez mais juntos. Isso aqui é só o começo, se Deus quiser. Isso aqui vai ficar pequeno logo, se Deus quiser. Amém? Você tem motivo para louvar o Senhor? Amém. Então que a gente louve nesse momento com alegria, com muito louvor, como Ele merece. Amém? Vamos lá?
Tem força para louvar aí, irmão? Eu acho que está muito fraco. É do alto, eu vou te lembrar, é do Senhor. Tem força para louvar aí, irmão? Amém, glória a Deus. Então a gente vai louvar junto agora. Quando a gente falar para que o céu se abra, vem com a gente. A gente vai pedir para que o céu se abra nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste mais uma vez. Que os céus fechados se abram e Ele venha com poder. Você crê que isso pode acontecer nessa noite? Em nome de Jesus, a gente vai louvar esse vontade, com o coração conectado como igreja, como corpo de Cristo. Vamos louvar o Senhor.
abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Os céus fechados se abram, os céus fechados se abram, teu reino venha volver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande vem, e os céus fechados se abram, teu reino venha volver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande vem, e os céus fechados se abram, teu reino venha volver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande vem, e os céus fechados se abram, teu reino venha volver. A nossa fé e esperança. Só você conhece, Senhor, declare dos céus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Aleluia, glorificado seja o nome do nosso Senhor, o motivo da nossa alegria. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor. Nós vamos louvar aqui mais uma vez. Eu peço que nesse momento você conecte o seu coração ao trono do Pai. Sabe, às vezes, eu particularmente vejo a vida do pastor de perto, por ser da família dele. Vejo alguns irmãos que estão com ele desde o começo. E é legal de ver quem é de fora, assim, quem não conhece há muito tempo. As pessoas que acompanham ele há pouco tempo e veem o quanto ele se dedica para a obra do Senhor, sabe? E não só ele, mas toda uma equipe. Eu sei que ele não faz nada sozinho. Mas se eu citar nomes aqui vai ser injusto. Então, que os irmãos pensem aí. As pessoas que acompanham desde o começo do trabalho, quanto eles já dedicaram da sua vida, sabe? E é interessante ver as pessoas que não entendem como é que funciona o reino de Deus, perguntando, mas será que vale a pena? Será que realmente vale a pena gastar a vida aqui para plantar uma igreja? Será que vale a pena ficar correndo atrás do reino de Deus e às vezes perder tanto que as pessoas de fora, a gente perde a vida quando a gente na verdade está ganhando ela? E aí eu te pergunto também, você que decidiu seguir a Cristo
ser transformada. Será que a gente tem pensado? Eu acredito que vale a pena. Eu acredito que vale a pena fazer com que o reino de Deus avance. Eu acredito que vale a pena gastar essa vida aos pés da cruz, aos pés do meu Senhor. Sabe, muitos e muitos irmãos aqui hoje, presentes nesse lugar, eu acredito que eles até se emocionam de ter um culto aqui, porque eles dedicaram muito nas suas vidas, eles abdicaram de tempo com as suas famílias, para que isso aqui hoje fosse real, para que a gente pudesse estar nesse lugar que Deus nos presenteou. Mas o trabalho precisava ser feito, precisava que as mãos trabalhassem, os pés viessem até aqui. E eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui hoje, com uma conquista material, já se alegram em verdade no coração, sabe? E já pensam, valeu a pena dedicar esse tempo. Valeu a pena trabalhar duro para que isso fosse real. E meus irmãos, agora estendendo para toda a igreja, assim como esses irmãos têm o privilégio de hoje cultuar nesse lugar, que tem muitos deles aqui, eu garanto a você que você, se for fiel a Deus, se você continuar nessa pegada, se você não pular nesse barco, você vai chegar na casa de Deus, nos céus, face a face com o Senhor, e poder dizer, não só para esse tempo aqui que a gente está vendo hoje, mas ter o privilégio de conhecer o Senhor face a face e dizer, Senhor, valeu a pena. Esse é o maior privilégio que a gente pode ter. Essa vai ser a nossa maior recompensa. Não é isso aqui que a gente está vendo hoje, mas quando a gente chegar no céu, olhar o Senhor face a face e falar, Senhor, valeu a pena, realmente valeu a pena. Todo o sofrimento que o Senhor disse que a gente teria, toda a aflição que o Senhor prometeu na sua palavra, que a gente poderia ter bom ânimo, porque o Senhor venceu elas. Valeu a pena, Pai, passar por tudo aquilo. Antes da gente louvar isso aqui, eu queria orar com você, para que a gente trouxesse convicção no nosso coração que vale a pena servir ao Senhor, sabe? E com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, não é servir pela metade, não é servir fazendo reservas. Que o Espírito Santo de Deus traga em nós, no nosso coração, hoje a convicção que vale a pena servir ao Senhor. Feche seus olhos, inclina sua cabeça, vamos orar ao Senhor antes da gente louvar, para que a gente possa louvar com o coração conectado nele. Senhor Deus, nós vamos agora, Pai, oferecer louvor ao Senhor. E nós queremos, Pai, fazer isso com os nossos corações conectados, Pai. Cientes de que vale a pena gastar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos cantar esse louvor, Pai. Cientes de que nós não precisamos compreender quais são os teus caminhos para nós. Mas ainda assim nós te daremos a nossa canção, Pai. Doces palavras sairão da nossa boca, Pai, para te louvar, para te honrar. Porque nós não dependemos de entender quais são os teus caminhos. Nós somos tão finitos, nós somos tão limitados, e nós servimos a Deus infinito, nós servimos a Deus ilimitado, Pai. E nós temos o privilégio de poder confiar no Senhor, mesmo sem saber quais são os seus planos. E nós queremos, Pai, ter o privilégio de cantar, Pai. Quando o grande dia chegar, nós queremos dizer, Pai, valeu a pena servir ao Senhor com tudo que nós somos. Vamos louvar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Te
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande
Preparamos um lugar para eles. Dizendo que todas as crianças viessem para frente, os pais, tragam os pequenos. Os que podem vir, eu quero orar pelas crianças, para eles irem para o cantinho deles lá. Isso que o cultinho deles lá, para o nome de Jesus, amém? Isso. Jesus fosse deixar que os pequeninos, o que eles é o reino do céu. Pode acender a luz aí agora, por favor. Samuel, por favor. Obrigado. Isso, ó. Fica de frente, ó, para a igreja, ó. Vem cá, ó. Fica de frente para a igreja com as crianças. Fica de frente para a igreja, assim, ó. Isso. As crianças caem de frente para a igreja. Os pais não nos podem. Né? A Julieta está olhando no microfone, eles não chegou. Isso, olha como a criança linda. Isso. Os pais, as crianças vamos orar na igreja. Você pode seguir as mãos? Vamos abençoar essas crianças. Você diz com Deus, está a criança que está aqui, Pai. Seja alcançada agora, Senhor. Deus, seus pais têm capacidade de estar criando, educando, trazendo elas à casa do Senhor, que elas cresçam, meu Pai. Conforme diz a palavra do Senhor, elas não vão se desviar do caminho do Senhor. Livra o homem maligno, livra o homem mau e a bênção, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, peço a Deus que do Senhor, Pai, venha alcançar com graça e bênção, Senhor, cada lar, cada família. Livra, Senhor, Pai, da internet maligna. Livra, Senhor,
Deus, de palavras de maldição, e que a bênção do Senhor seja sobre cada criança. Agora eles vão ali perante Deus, Senhor, serem ministrados, continuar sendo teu Pai cheio do Senhor, e que nós, Pai, como igreja, possamos abençoá-los cada vez mais e proporcionar o melhor para essas crianças, que elas andem na graça e na verdade. Oramos para pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Agora as crianças, a tia Cris, bora, a tia Cris, fala para mim. Vou dar um pedaço de vocês. Glória a Deus. Pode acertar com ele em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vi que os irmãos buscaram aquelas cadeiras a mais lá, porque as crianças não só para mais espaço. Nós ainda não trouxemos as nossas outras, que vamos estar organizando melhor. Amém? Está ficando bom, irmãos? Está gostando? Já tem outra cara aqui à frente, né? Agora vai ficar tudo arrumadinho, bonito, porque a obra do Senhor merece. Nós vamos agora contribuir, ofertar, dizimar na casa do Pai, e vai ser a primeira oportunidade que nós vamos ter de contribuir aqui, olha só, amém? Ofertar. Então, talvez você fale assim, nossa, pastor, hoje eu ainda não recebi, mas recebe semana que vem, a outra semana, e seja fiel, contribua, irmãos, tem muita coisa a fazer. Só para você ter uma ideia, ainda vai muito dinheiro aqui, viu, irmãos? Mas nós não estamos preocupados com isso, porque nós servimos Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? Quem sabe o que é Jeová Jireh? Deus proverá, ou Deus a provisão. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, Jeová Jireh também, no hebraico, significa o Deus do futuro. O Deus do futuro. E Deus é o Deus do futuro. Porque você sabe o seu futuro? Sabe? Você sabe o seu futuro? Mas Deus sabe. Eu não sei o futuro, mas Deus sabe. Ele já vai gerir tudo. Então, que o Senhor dê a provisão, queridos, contribua, oferta, dizima, faça voto, seja fiel. Quem ainda não é, busque ser, não porque o pastor pede, mas é porque é bom, é bênção na tua vida. A gente vê que tem pessoas que não conseguem, às vezes, nessa área, se alterizar, talvez, né? Esse pensamento, assim, mas eu não tenho, eu não posso. Não. Busque Deus sabedoria, busque ser bom, administrador daquilo que você ganha. Eu vejo aqui na igreja, lá, as crianças, elas são ensinadas, todo culto tem ofertinha, e eu brinquei aqui, o Tito foi para lá, né? Foi, né? O Tito chegou uma quinta-feira e chegou assim, falou assim, pastor, eu trouxe algo na igreja e faz tempo que eu não trazia. Eu falei assim, a Bíblia, Tito? Ele falou, não, a Bíblia está todo culto. Arrumou as moedinhas do bolso, oferta. Aquela coisa de criança, de pura mesmo, né? Eu falei, e eu vou colocar tudo, vou dar tudo hoje, tudo. E ele fiquei pensando, né, irmãos? Na cabeça dele, ele ia dar tudo. Tá certo, é o que ele tinha, é o que ele podia fazer. Talvez você está esperando uma condição para poder ser fiel, para se lançar a contribuir. Queridos, o futuro com disposição de Deus. Faça hoje aquilo que você pode. Se você fizer hoje aquilo que você pode, o pouco, amanhã no muito você está fazendo também. Por quê? Porque você tem a prática. Amém? Então, vamos nessa área, querido, sim, eu gosto muito de ficar forçando, falando. Você vai ter uma crise no testemunho dela, falando da fidelidade, como Deus tem abençoado. Mas isso aí não é só para uma crise, ou para o pastor que fala, ou para o irmão que faz. É para todos que obedecem a palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos contribuir agora, nós vamos dizimar e ofertar. E tem a situação do QR Code, né? Aí, ó, tem lá o Alex, tem a Tina lá atrás. Ela está enxergando os óculos aqui, o Doni, Paulinha, tem essa nossa Marquinha, tá? Você vai poder contribuir nesse momento, amém? Feche os seus olhos, levante as mãos que você vai contribuir na sua oferta. De repente você vai passar o cartão. Deus sabe as coisas que você vai fazer o QR Code. O importante é que você seja fiel. Palavra de Deus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por você de fazer a obra. Às vezes tem pessoas, Pai, que não podem, Senhor Deus, fazer fisicamente, mas contribuindo tem, Pai, dar condições para mantermos o teu reino. Sabemos que muitas coisas aqui está por fazer, Senhor. Mas não é só por este local, Pai, é pela obra de todos, Senhor. Reprendo o governador, que o mês de agosto seja um mês de bênção, um mês de vitória, um mês de prosperidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, se você vai contribuir,
Na maquininha sai do seu lugar, vai fazer voltar para os outros lados de volta, ou vai passar o tempo todo desconstruindo o tempo. Aniversário de julho. Julho. E junho também, porque eu esqueci, obrigado. Mês de julho. Quem fez julho? Julho. Vou orar para você. Aí, ó, olha quanto bolo. Eita,
Tem que falar Paulinha, senão não dá Paulinha. A semana de aniversário é Paulinha. É Júnior. Olha que eu isso estica. Casar agora mesmo. Teve mais alguém que fez de casado também nesse período? Vocês também? Então tem essa criança. Aí, é isso. Vamos dar uma. Quantos anos de casado? 35 anos. Ó. Olha quanta gente. Olha que diferença. Ele deve ser casado também. Que maravilha. Olha o João aí. O João. Ajuda o João aí, gente. Ó. Aí o João. Que bênção. Irmãos, olha só. Já dá uma igreja. Só para isso aí. Vamos orar por eles? Vamos. Vocês podem estender as mãos aqui para a gente pedir a bênção de Deus? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, esses irmãos, alguns são casamentos, outros foram aniversários, Senhor, também. Quero agradecer pela minha vida, no ano passado também, pelo meu aniversário, de todos esses irmãos, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, que eles tenham anos e anos de vida. Os irmãos que tiveram aniversário em junho também, Senhor. Deus, que o Senhor tenha, meu Pai, se for possível, acrescentar com a graça, com a vontade, Pai. Continua, Senhor, Deus, usando o instrumento das mãos, capacitando. Também que a Senhor pessoas do mal e que a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos fazer nosso parabéns no ar. E parabéns. Eclesiastes 3, tem aí para colocar? Ai, né? Ah, beleza. Fica sentado mesmo, irmãos, olha, a gente vai melhorar a letra, porque a gente viu que a gente testou o show, a luz apagada, a gente estava nos globos assim, então a gente enxergava bem. A gente viu que com a luz acesa está meio fraco, né? Fica mexendo a fonte e tal, aí fica melhor. Amém? Amém? Tudo que melhora, melhora, não estraga não. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de agitar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz.
Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tem visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo se fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tem conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goste bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Amém? Senhor, para o nosso coração, dependendo do Espírito contrário, nos dê a bênção, Senhor. Que cada um deixou o seu lado, seja de qualquer canto da cidade, possa tocar nesse momento, ser tocado pela tua palavra. E que nós, como igreja, sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estão ouvindo bem, né, irmãos? Tá? Um pouco a fome, de coisa, mas amém. Queridos, eu estava assim ontem, nós estávamos aqui, tem um filme muito comentado, eu aqui em casa também. Alguns já assistiram um filme chamado Odisseia. Alguns já assistiram, alguns não assistiram, depois que eu falar, você vai procurar. Mas eu estou falando isso por quê? E baseado em coisas que aconteceram essa semana, e também vendo o propósito do homem existir, da vida existir, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que a vida só faz sentido viver, e é uma coisa que vai chocar você, só faz sentido viver por causa da morte. Quem sabe que vai morrer? Se alguém não sabe, eu estou te avisando, eu estou te informando que isso vai acontecer. Tá? Você vai morrer. E queira ou não queira. Mas, dizendo para você, tudo que nós fazemos, tudo que você faz, tudo que eu faço, tem que ter um propósito. Você concorda comigo? Porque, irmãos, quando a pessoa nasce, a criança, ela quer fazer o que a criança quer. Alguém já entendeu o que a criança quer? Crescer. Aí a criança cresce, o que ela quer? Volta a ser criança. Porque tem que trabalhar, tem que pagar conta, mas dentro da fase do crescer, a criança começa a crescer, ela cresce, depois que cresce, quer casar, depois que casa, quer ter filho, depois que tem filho, quer ter neto, e assim vai. E por que tanto querer essas coisas? Porque sabe que tudo tem um prazo de validade. Tudo que é feito no campo físico tem um prazo de validade. Tudo. Você pode ver que tudo tem um prazo no campo físico. Mas nós vemos aqui que Salomão, e ele vai escrever aqui em Eclesiastes, capítulo 3, ele fala no sentido de tempo. Eu e você somos seres finitos. Ou seja, como eu disse, validade, ser finito. Eu tenho começo, meio e fim. Você compra um produto no mercado, tem data de validade. Você tem peças do seu carro que você faz manutenção, precisa ser trocada, porque tem validade, um certo percurso. Eu costumo dizer que tem 3 gerações, né? A criança, a idade adulta e a terceira idade, que é a fase que a gente está tem que fazer as coisas, porque já está, os irmãos brincam, se espirrar e levantar o braço, Deus já puxa. Então vocês entenderam o seguinte, queridos, que Salomão foi escrever sobre o tempo, porque o tempo ele existe para mim e para você. Ele existe e Deus permitiu esse tempo para nós. Deus, ele é atemporal. O que é atemporal? O que é um ser atemporal? Ele é tudo, é o todo. Nós temos tempo. Por exemplo, daqui a pouco, querendo ou não, você vai para a sua casa e você vai deitar e vai dormir. Aí você acorda e vai ter que ir trabalhar. Depois você troca o almoço. É bom a hora do almoço? Aí depois daquela fome, às vezes estava na fábrica, assim, toca, hora da comida. Uns nem esperam se ele tocar, fica assim, ó. A hora que ele tocou, ele já é o primeiro no refeitório. Está com carro, nem dando, nem lava a mão, nem vai no banheiro. A fome é tanta que lava nem a mão. Tempo de comer. É o tempo de comer, é bom? Aí está quase na hora de voltar a trabalhar. Aí já começa, né? Tem que voltar para esse tempo já é tão pouco, aí tem que comer. E na hora de ir embora, irmãos, quem é na época de pegar o busão para vir embora do trabalho? Quem ainda pega o busão? Agora.
O horário de saída é 5, eu lembro que eu era 5h18. 5h16 já estava assim, ó. Lembra? Abriu a entrar hoje para os melhores lugares e tal, porque era tempo de ir para casa. Ou tempo bom, hora de ir para casa. Mas dentro de um dia, você notou que dentro de um dia havia vários tempos: o tempo de dormir, o tempo de trabalhar, o tempo de ir embora para casa, depois o tempo de descansar de novo. Deus fez tudo perfeito. Dentro disso, irmãos, a nossa vida vive nesse ciclo. Por que eu falo isso? Nós, irmãos, temos que entender que a vida só faz sentido por causa da morte. Porque nós pertencemos, e aqui eu queria falar uma palavra que foi maravilhoso que Deus fez semana. Eu estava com o meu coração lá no lugar, eu sou pertencimento. A irmã Caroline, ela fez um videozinho, nem sabia que ela tinha filmado, estava o Ed, estava eu, os irmãos, e ela colocou lá assim: pertencer a este lugar, que é aqui. E aí, começando com o Ed lá, quando eu fui convidado para a igreja, eu preguei sobre pertencimento. Ou seja, irmãos, Deus está falando conosco. O propósito de nós vivermos é para pertencermos a alguma coisa, e para pertencer a alguma coisa que Ele fez. Entenda que o homem quer pertencer àquilo que ele quer, mas Deus quer que você pertencesse o que é o quê? A Ele. Quem é que pertence a Deus? Você pertence a Deus? Você deixa Deus fazer o que Ele quer na sua vida? Agora o homem incrível, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós não deixamos, presta atenção, nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Nós aqui até, muito nós conversamos sobre a questão do Espírito de Sanção, que é predestinado a fazer o que quer fazer. E está errado, irmãos. Ou nós deixamos Deus fazer, nós somos de Deus, ou nós vamos fazer do nosso jeito. Só que a colheita também é nossa. O tempo que Deus preparou para o homem é perfeito. Nós somos temporal, quando Deus formou fazer as 4 estações. Vai ter 4 estações. Vamos dividir em 3 ciclos aí, tem 4 ciclos aí, né? De 3 em 3 meses. E eu posso dizer o seguinte: em cada ciclo, irmãos, cada ciclo tem missão de Deus, mas Deus tem que estar em todos os ciclos da sua vida. Se você pertence a Deus, é no momento da dor que você fala: Senhor, me ajuda na dor. No momento da alegria, sabe, o Senhor agradecer pela alegria, sabendo que Deus está ali. No momento da expectativa, Deus está com você. No momento de algo que vai fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. Irmãos, servir a Deus, pertencer a Deus e saber que a vida que nós temos no plano material, ela é uma loucura, é uma correria, porque o homem sabe que uma hora vai morrer. Mas quem está em Cristo acredita que é o quê? Nova, e tudo se fez, e as coisas velhas, irmãos, coisas velhas tem que ficar para trás, você concorda? Concorda? E nós muitas vezes inscrevemos no erro de viver, irmãos, lembrando do passado. Eu conversava esses dias com os irmãos, a gente fica, irmãos, martelando algo que foi ruim, ou martelando quando eu passo em frente de um lugar e lembrar que aquilo não foi bom. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, de coração: muda de endereço, muda de rua, sabe? Para de ficar sofrendo. Se você passa em frente de um lugar que te faz sofrer, muda a rota. Conversão é mudança de rota. Você é um convertido, você é uma convertida. Quem é que é convertido? Muda de rota. Certa vez, Napoleão Bonaparte estava fazendo vistoria na tropa dele. Todo mundo ligado, tinha um soldado lá, estava todo avançado. E ele viu um lugar chamado, um soldado bordado na mão, um soldado Napoleão. Ele falou assim: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Que o Senhor não passe de vistoria a tropa aqui hoje, Jonathan. E fala assim: ou vocês mudam de atitude, ou para de falar que segue. Porque, irmãos, o Senhor, Ele não está procurando pessoa perfeita, mas o Senhor está procurando pessoas que se aperfeiçoam nele. A se aperfeiçoar em Deus é olhar o tempo de Deus, e em todo tempo, eu sei que é jargão de muitos, todo tempo Deus é bom, mas se você realmente crê que todo tempo Deus é bom, você no momento da dificuldade vai lembrar da vontade de Deus, que não te abandona, mesmo você sendo provado. Então, irmãos, nós vivemos uma era que é do imediatismo. Nós temos que conquistar tudo. Quem faz a prova, irmãos, fica na expectativa do resultado. Ninguém faz a prova para tirar uma nota ruim. Mas se tirar uma nota ruim, acabou o mundo. Acabou o mundo. Não. Você tem que fazer a prova. Você não pode também ter a expectativa que vai dar tudo certo. Você faz para dar certo. Confia em Deus. Entende Deus, o propósito de Deus. Então, irmãos, nós vivemos no imediatismo, temos resultado. Nós queremos, como já falamos, no culto desses atrás, a comidinha mais rápida, respostas instantâneas.
E Deus, Ele não trabalha para te dar resposta instantânea. Até porque, como Ele é atemporal, Ele todo tempo, do tempo dele, vai te responder. Você tem que entender o seguinte: fala com teu Deus em secreto, Ele te ouve e Ele te responderá. Mas a Bíblia não diz que tempo Deus vai te responder. Você já pensou que a hora plantar o feijão hoje, o cara segurando o feijão, e querer que todo dia tenha algo para de feijão? É assim. Quem planta feijão, eu não sou bom disso aí, é assim, a mãe imagina essas coisas. Quanto tempo demora para dar o feijão? Olha lá, minha mãe já falou 3 meses. Você planta o feijão hoje, você daqui 3 meses, você sai com o feijãozinho no prato. Agora tem coisas que demoram mais. Eu sei que uma planta, que eu aprendi do meu pai, que é muito engraçado, chamada seriguela, ela demora 10 anos. 10 anos. Então tem projetos que você planta hoje, eu vou colher daqui 10 anos. Tem projeto que você planta hoje, você vai colher seus filhos, seus netos, outra geração. Mas tudo que é feito na presença de Deus, debaixo da luz, tem a mão de Deus, é bênção. Então, querido, sabe uma coisa? Eu vi uma vez falar aqui, de irmãos que estão aqui desde o começo, fala dos trabalhos que muitas vezes a gente faz. Irmãos, a gente não faz para aparecer porque Deus vê. Mas tem coisas que nós vamos fazer aqui, nós não vamos usufruir. Mas tem geração que vai usufruir. Sabe por quê? Porque uma semente que a mão de Deus ela prospera, ela é para posteridade. O evangelho chegou até nós, porque Paulo foi decapitado, porque Pedro foi vinculado com a cabeça para baixo. Era tempo deles passar aquele sofrimento, para nós ter um tempo de abundância e inaugurar uma igreja e ter estrutura melhor. Vai ser baseado dentro da proposta de Deus, e não da proposta de Paulo, ou de Pedro, ou de João, que foi para ele de baixo e colocaram um tacho de óleo quente. Nós estamos, como diz o Pedro Gonzaga Pereira, esse tempo atrás aqui, na barra, uma vida tão gostosa, irmão. Olha, eu tenho oportunidade. Esse ambiente não está acabado ainda, mas olha que oportunidade, olha que espaço. Olha quanta gente cabe aqui ainda. Olha quanta coisa boa nós podemos fazer no tempo de Deus. Servindo a Deus, não no nosso tempo. Você acha que eu queria daqui hoje com todo gesto, tudo prontinho, no meu tempo? Aí Deus fala assim: calma, o meu propósito é o seu tempo, que você é temporal é outro. Deus, Ele está em todo o tempo da nossa vida, no começo e no fim. E aí entra uma questão de Salomão escrever esse texto, irmãos. A finitude do homem. Deus é infinito. E Deus manda Jesus para trazer para nós o infinito também, a eternidade. A eternidade também, lembra que nós amigos do Salmo falando sobre eternidade e eternidade? Ela só existe porque Deus envia seu Filho. E fala, Ele falou da eternidade para aquele que crê. Quem crê na eternidade? Quem crê na eternidade? Deus vai dar eternidade para aquele que crê. E o que crê, ele ouve e obedece. Irmãos, tem gente que até acredita que o céu e o inferno existem, mas não faz nada para se livrar nem do inferno nem do céu. Ele só tem uma crença. A nossa atitude é que vai levar-nos à salvação, porque Deus deixou tudo pronto. Então, o Salomão, ele fala que a vida não segue o nosso tempo, porque o tempo já está pré-determinado nas estações. Assim como a natureza tem 4 estações. Quais são elas? Opa, alguém já pensou no verão, no quente. Primavera, inverno e outono. Nós estamos no inverno ainda? Estamos no inverno. Mas chega depois o outono. Depois chega a primavera chega. Depois que chega o outono e o verão, é isso? Verão, outono, primavera. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Obrigado, professor. Primavera, verão, outono e inverno. Nessas estações, são dias ativos. Então, por exemplo, irmãos, humanamente falando, pessoalmente falando, eu não gosto do inverno, eu gosto do frio. A única coisa que eu gosto do inverno é caldo quente e feijoada. Né? Gosto de ficar chovendo uma hora na água quente, depois voltar de novo para a vida real. Mas isso sou eu. Mas eu digo uma coisa: Deus não acha assim, uma coisa que ele não gosta de inverno, então vou deixar o ambiente quente para ele. Não, eu tenho que me adaptar ao propósito de quem me criou. Quem criou você? Foi Deus? Foi Deus que te criou? Tudo que ele faz é bom? Então o inverno também é bom. Aí você vai estudar biologia, o inverno serve para matar bactérias, serve para as plantas se reciclarem, renovar as folhas quando vierem, aí a primavera, enfim. Então, queridos, presta atenção: Deus, Ele não segue o nosso tempo. E também, irmãos, como é que a gente lida com a espera? Como é que você lida com a espera? Como é você em relação às coisas? Você
Você tem paciência de esperar? O feijão de 3 meses? Você viu? Você tem paciência de esperar na fila do açougue? Você tem paciência? Mas eu confesso, eu tenho trabalhado nisso. Trabalhar no meu coração para tirar paciência. Irmãos, assim, ó, chega lá no mercado, aquela fila da. Eu lembro lá em casa, eu falei que ele ter nascido rico. Eu li o nosso funcionário. Eu não devo essa fila. Paciência. Como é que você lida com a espera? Hoje em dia, se o motoboy vai fazer a pizza, como é que você faz? Você liga quantas vezes lá na pizzaria? E aí, vai entregar minha pizza? Como é que você lida com a espera? Quem vai para o hospital assim na casa agora até no inverno? Se diz, ah, o professor falou para mim, chegou às 2 da tarde, saiu 11 da noite. Porque todo mundo lá. Aí, irmãos, como é que você lida com isso? Porque quantos lugares não tem nem essa casa para ir? Aí entra a gratidão, irmãos, de saber esperar e confiar. Se Deus é por mim, Deus é por você, aonde eu estiver. E aí eu falo da bênção de Abraão. Você tem a bênção de Abraão? Aonde você estiver, o Senhor é contigo, a bênção do Senhor é contigo. Isso não é jargão de pregador, irmãos, isso é Bíblia. Que quando as pessoas confiam em Deus e esperam em Deus, elas alcançam aquilo que é de Deus. O propósito de Deus é maior que o nosso. E a nossa espera não deve estar nos homens. Porque os homens podem falhar, mas Deus não falha. Então, queridos, como nós lidamos com a espera? Como nós lidamos com a dor, irmão? Esse ano, principalmente março, abril e maio, comecei de junho, já comecei a melhorar, mas março, abril e maio foi terrível. Foi 3 meses de dor, irmãos. Como lidar com isso? E gemendo, chorando, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí, irmãos, semana passada a Cris não viu, estava todo mundo dentro da igreja, e não foi por causa do aniversário, foi porque o presente que eu queria, Deus me deu. Eu estava curado, podia dançar, podia estar sem dor. Mas quando eu estava com dor, eu já estava me visualizando o Senhor, porque eu sabia que esse tempo ia chegar. Existem estações, talvez você está ouvindo essa palavra, está na estação da dor, mas ela já passou. Só que você tem que viver esse momento para depois você lembrar da graça a Deus. Você lembrar e agradecer a Deus, porque saber que Deus na dor não te abandonou. Querido, com dor eu deixei de pregar, com dor eu deixei de ir à igreja, com dor eu deixei de cantar louvor. Mas que é melhor sem dor? Muito melhor. Mas se você está com dor em alguma área da tua vida, seja espiritual, seja física, continua rendendo graças ao Senhor. Porque o salmista diz assim: ó, rende graças ao Senhor, porque Ele é. Você entendeu que quem é bom é Deus, não é você, não é eu. É Deus que é bom. Rende graças ao Senhor na dor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele começou uma boa obra em nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala assim: ó, Ele começou uma boa obra. Olha o primeiro lado assim: ó, Deus começou uma coisa boa na sua vida. Fala aí. Fala aí, eu vou dar esse que permite a um pouquinho mais. Esse lado aqui, ó, fala aí, ó, Deus começou uma coisa boa na sua vida. Desse lado aqui, ó, fala aí, ó, Deus começou uma coisa boa na sua vida. Olha, deixa eu dizer, talvez você nem sabe o que é. Ainda você não sabe o que é, mas ele começou. Por isso você tem expectativa. Salomão vai dizer nesse texto algo maravilhoso. Que o nosso coração, presta atenção, uma coisa maravilhosa. O homem busca as coisas que agradam a matéria, mas o nosso coração só busca as coisas infinitas. Por isso que ele escreve. Quando eu li isso, eu pensei: mas por que o Senhor? Salomão escreveu isso. Que o Senhor faz é eterno. Tudo que o Senhor faz é eterno. Dura para sempre. O homem não dura para sempre. Lógico que dura para sempre. O homem carnal ele morre, mas o homem espiritual, em Cristo, ele dura para sempre. Por isso que João 11:23, eu sou a ressurreição, sua vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Irmão, que bênção. Olha como Deus é perfeito em tudo. Você notou que o nosso coração não sacia, olha só, não se sacia com casa, não se sacia com carro, não se sacia com isso material. Você pode ver por que não se sacia. A gente está sempre buscando mais. Quem compra um carro do ano, daqui 5 anos quer comprar um carro do ano de novo. O cara mora num casão, você vai uma casa melhor, ele muda. Se ele passar a ganhar mais, é melhor? É melhor ganhar mais ou não? É mesmo? Mas está sempre querendo ganhar mais. Vai estar sempre querendo ganhar mais. Eu vi essa reportagem de um empresário que acho que foi aqui no sul.
que ele queria ampliar o negócio dele, a prefeitura pagou a obra, e ele insistiu, morreu, ele e os funcionários do contrator, porque a pessoa tem a missão de querer mais. O coração nosso, presta atenção, é diferente, ele não se sacia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que ele tiver apertado o coração, é você pensar o seguinte: ó, daqui 100 anos eu não vou estar mais aqui, mas eu vou estar na eternidade. Isso traz alegria no teu coração? Traz, né? Você tem outra coisa que dá alegria no teu coração? Eu estou com dor hoje, mas amanhã, se Deus me curar, eu vou estar melhor. E o seu coração se alegra com isso? Se alegra. As coisas espirituais, nós somos feitos para o eterno, nós somos feitos para a eternidade. O tempo define e limita a nossa vida material, mas o tempo não pode impedir nós de termos a eternidade em Deus. Ou seja, o Kairos, o tempo de Deus é para nós também, quando o nosso coração está ligado ao coração de Deus. O coração humano se atende a coisas humanas e nunca está satisfeito. Você não encontra prazer, alegria na farmácia. Eu cheguei aqui e queria comprar uma caixinha de alegria. Quem já comprou caixinha de alegria na farmácia? Não tem. Agora, quando você fala com Deus, Ele te responde. Isso te dá alegria? Dá alegria? E não tem preço que pague a alegria de servir ao Senhor. Não tem preço que pague a alegria de estar na casa de Deus. Irmãos, eu cheguei aqui vários irmãos e pastor, parabéns. O parabéns é para nós, a alegria é nossa, porque todos nós, irmãos, estamos fazendo parte do mesmo contexto. A alegria do coração de algo que dá para nós. Aqui não é a sua casa, não é a minha casa. Aqui. Mas aqui é o lugar onde nós reunimos, somos a igreja. É a casa de Deus quando você entra, quando eu entro. Isso é pertencer a Deus, isso é alegrar o coração. Não adianta ter um lugar grande lotado se não tiver a presença de Deus. Como é que está a presença de Deus na tua vida? Feche os olhos. Como é que está a presença de Deus no teu coração? Como é que está a presença do Senhor Deus nesse momento? Como é que está a presença de Deus nas suas atitudes? Como é que é a presença de Deus nas suas madrugadas? Irmãos, isso que nos conecta com Deus. O que nos conecta com Deus é as coisas espirituais. O tempo de Deus é em todo tempo está conosco e nós colocar os seus olhos. Então, queridos, o livro de Salomão, o Eclesiastes, o pregador, Salomão foi um dos homens mais ricos. Ele tinha todos os recursos. Chegou o irmão, né? Ele junto a esposa, desceu do carro e veio entrando. Eu falei: irmão, Salomão, hora dessa, está se revirando de raiva, assim, igual tudo elegante, tudo, né? Eu não vou falar tão Jadson, não, mas então, né? Aí eu falei: Salomão deve estar todo assim, né? Porque Salomão, na época dele, tudo de bom, de melhor ele tinha. Mas no final da vida dele, ele vai escrever assim: ó, tudo que eu vivi debaixo dos céus e da terra é vaidade. Porque o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Irmãos, temer a Deus é princípio de tempo. Em todo tempo, seja no tempo bom, no tempo ruim, seja na primavera, no outono, no inverno, na vida espiritual, seja no verão, nos momentos bons. Em todo tempo, o temor do Senhor é que molda o caráter do homem. Eu gosto muito, irmãos, de Efésios, que fala dos filhos pequenos, honrar pai e mãe para viver longos dias. Porque quando perdemos o temor, nós perdemos a sabedoria. Quando nós somos arrogantes e queremos a nossa força, perdemos a sabedoria. Você quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 9. Coloca aí para mim, vamos ouvir. Se eu anotei aqui, se eu não anotei, se eu não tiver Provérbios 9. 9 e 10. Deixa eu tomar água aqui. Esse mesmo Salomão, segundo o Provérbios, que fala no final dele, o fim é nele a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo a prudência. Temer a Deus. Irmãos, a nossa carne, ela não quer temer a Deus, porque a nossa carne não tem temor a nada, ela quer agradar de si própria. Mas o temor a Deus é princípio de sabedoria. Quem quer ser sábio aqui? Quem quer mais sabedoria? Tema a Deus. Jovens, tema a Deus. Irmãs, irmãos, temam a Deus. Pais,
Maridos, temam a Deus. O Jacques pregando uns dias atrás, ele falou sobre isso. Que o que leva um homem a não trair a esposa, muitas vezes não é a questão do gostar ou não gostar, é o temor a Deus, o conhecimento, o temor de saber a consequência. Querido, quando você sabe que vai dar mal, não faça, vai dar mal. Você leva 140 para ver o que dá. Muitas vezes você nem vai acordar mais aqui. Como diz o nome, vai acordar muito. Não, tenha temor. Tá? Outra coisa, queridos, eu quero falar aqui com vocês, que Eclesiastes, entre nós termos o nosso tempo, as nossas coisas, se nós pertencemos a Deus em qualquer estação, nós vamos passar por ela, porque nós já sabemos a quem nós pertencemos. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei que tem livro que é poderoso para fazer infinitamente. Você gostou dessa palavra, infinito? E fazer mais. Mas ele falava que tinha noção de quem ele acreditava. Deixa eu perguntar aqui: você verdadeiramente conhece Deus? Conhece o teu Deus? Tem noção de quem é Deus na tua vida? Porque, irmãos, às vezes as pessoas falam para fora que tem noção de quem é Deus na tua vida, mas as atitudes delas revelam um despreparo, revelam uma precipitação, que por ela pessoal, mas como sou tudo, como que conhece que não teve o entendimento que esse tempo eu estou trabalhando para esse processo. O tempo de Deus, humanamente falando, tem as 4 estações, mas o tempo de Deus, o Kairos, é para que eu e você tenha vitória e tenha aprendizado. Qual é o teu aprendizado? Falando que Deus é tudo para você. Deus é tudo para você, mas se o cara não é. Eu me recordo de uma pessoa que falava assim: pastor, sexta-feira eu vou no terreiro, sábado eu vou na missa e domingo eu venho aqui porque eu gosto. Sexta-feira no terreiro, no sábado ia na missa e no domingo ela vinha na igreja porque ela gostava da pregação. Irmãos, isso não muda nada na vida da pessoa, porque ela não está confiando a sua vida em Deus da maneira certa. Você está confiando numa muleta. Se der errado lá no batular e não der certo na benzedeira, vai dar certo lá no pastor. Está errado. Deus é tudo em todo tempo e nós temos que entender esse propósito, servindo somente a Ele. Então, queridos, Salomão, ele fala sobre ser sábio, sobre o princípio do temor. Temer a Deus, irmãos, não é temer a religião, não é ter medo de inferno. As pessoas têm que amar a Deus, porque Deus é amor. Você tem que amar a Deus, porque Deus é amor. Ele te amou primeiro. O amor dele você não acha igual. Nem o amor de mãe, a Bíblia vai dizer Isaías, o amor de mãe é igual ao amor de Deus. O amor de Deus é incomparável. Você notou como Deus te ama, como Deus nos ama, irmãos? Ele tem amor que é incomparável. João disse que esse amor é de tal maneira, ou seja, não tem comparação. Olha aqui, irmãos. A paz não vem do controle que nós temos sobre as circunstâncias. Porque se for sobre o controle que nós temos, irmãos, assim que nós perdemos o controle de alguma atitude, nós vamos perder a paz. Você sabe que você tem o controle de tudo, você está em paz. Está tudo sob o seu controle. Tira uma coisa do seu controle para ver se a paz vai embora. Se ela for embora, não é a paz de Deus. Porque a paz de Deus também excede o conhecimento humano. A paz de Deus excede a tua capacidade de pensar, a minha. Agora, o que é a paz de Deus? Quem lembra do 11 de setembro? Que os atores foram derrubados. Pessoas mandando um recado, se despedindo, mas uma jovem me chamou a atenção. Ela falou assim: vocês não vão ver meus filhos, vocês, os pais, vocês não vão ver meus netos, mas eu vou estar muito melhor que vocês, eu tenho certeza disso. Porque vocês sabem, vocês me ensinaram o caminho de Deus. E eu sei o caminho de Deus agora, para mim, daquela eternidade. Então, aguenta firme que nós vamos se encontrar um dia. Irmãos, um dos textos mais emocionosos de setembro, de uma jovem cristã se despedindo dos pais, falando para os pais: vocês vão ver meus filhos, vocês vão ver eu casar, vocês vão ver meus netos, mas nós vamos se ver porque vocês me ensinaram o caminho da eternidade. Pertencer a Deus é saber, irmãos. Aconteça o que aconteça, nós vamos estar do lado certo. E o melhor vai ser acontecer pelo propósito de Deus, não pelo que está no nosso controle. Porque agora a vida está no controle de sequestradores. A vida dela não está mais no controle dela, mas ela não deixou de acreditar no propósito, no controle de Deus na vida dela. Essa é a eternidade, irmãos. Essa é a eternidade. Ela tem que estar no coração do homem que serve a Deus. Um homem que serve a Deus tem que ter no coração dessa esperança. E não o homem, não a mulher, não as coisas humanas. Fugir do seu controle. Aonde tem o controle de tudo? Sabe o seu
Já pensou? Quantas pessoas naquele avião que no desespero, na angústia, e aquela mulher jovem na esperança da eternidade. Eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo, que ele ser caminhado pelo flagelo dele, mandando carta, escrevendo carta, administrando a igreja, sabendo que ia morrer. Já pensou? Pastor Inês, você vai morrer amanhã, então eu vim com pregador para chorar, então pega lá na igreja que vão morrer mesmo. Paulo não. Ele veio pregar, escreve carta, usando exemplo. Paulo estava preso, e escrevendo, se despedindo e orientando, ensinando. Ele em um momento egoísta de pensar assim: agora, Senhor, ele entendeu, é o meu tempo de ir para a eternidade. E se você não tiver que ir para a eternidade hoje, como é que está a sua esperança? O seu tempo com Deus? Como é que seja o seu tempo de vida, o tempo de qualidade? Você lê a Bíblia com tempo? Você ora com tempo? Você se dedica com tempo? Ué, fast food, oração de um minuto. Obrigado, Jesus, pelo dia que eu tive. Tudo correu bem, em nome do Pai Jesus, amém. Olha aquela oração assim: obrigado pela vida de hoje, que amanhã vai crer que o Senhor vai procurar, amém. Como é que está o teu tempo de leitura bíblica? Como é que está o teu devocional? Quantas horas você fica na Netflix? Quantas horas você fica orando? Não responda para mim. Porque nós temos que colocar o nosso coração naquilo que é a linha da eternidade, irmãos. O nosso coração não ultrapassa essas coisas. Você pode ver, irmãos, eu estou assistindo série de filme. Aí esse ano, no começo do ano, sabe uma coisa? Vou ver uma série qualquer lá, já teve. Vou fazer essa série para adolescente. E peguei, irmãos, foi 20 capítulos. Eu consegui assistir essa série. Mas existe vários episódios, eu parei. Porque é um sonho de tempo da gente. E a ansiedade, você vê o primeiro, aí você quer saber a continuidade, você vê o segundo. Você quer saber o terceiro, e aquilo vai te fazer minha água da rã, mordinha, vai te aquecendo para uma coisa, te afastando, querendo ou não, de um propósito de vida. Em vez de ler o texto bíblico, em vez de orar, a cabeça começa a se alimentar daquela história. Quando você vê, você está preso. Né? Isso chama-se um coração humano, ligado naquilo que agrada a ele. O coração do homem ligado em Deus, ele vai despertar. Opa, pastor Ednei, acorda, filho. Sua filha está dizendo que você é adolescente. Tanto é que eu olhar aqui. Aí, comecei a ficar com dor, irmão. Você precisa estar em casa com dor, mesmo, sério, não, porque eu só vou demorando, Jesus, passa essa dor, porque foi uma necessidade dele. O tempo ruim serve para aprendizado, irmãos. O tempo ruim serve para aprendizado. Por exemplo, no tempo ruim a pessoa é livre de plantar certas coisas, porque sabe que aquela colheita vai ser boa, mas sabe que Deus está no lugar de suprir a necessidade do tempo ruim. Não dá para colher a comida que eu quero, mas eu vou colher a comida que Deus me dá, é que Deus me dá. Pode não ser qualquer, mas ele deve aceitar, porque vai cuidar de mim. Amém? Então, queridos, a paz não tem o controle das coisas que você controla, mas a paz tem que vir de Deus, que controla todas as coisas. Amém? Diga assim comigo: a paz não pode vir das coisas que eu controlo, mas a paz deve vir de Deus, que controla todas as coisas. Você crê nisso? Então descansa. Não vai adiantar nada você desesperar. Deus controla todas as coisas. Amém? Tá? Irmãos, eu não vou ler novamente, eu citei na leitura, mas Salomão, ele citou 14 itens opostos: alegria, tristeza, plantar, colher, sabe? Vida, morrer. 14. Depois de casa você compra, pega a caneta e compra. 14 contraposto. Para cada posição, vamos dizer assim, tem uma oposição. Para a vida tem a morte, para a alegria tem a tristeza, para a dor tem a cura, e assim vai. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele lista tudo isso para falar da experiência humana, do nascimento, da morte, outras coisas, né? A palavra tempo no hebraico é et. Toda vez que você vê eternidade, está falando da idade do tempo, et. Toda vez que eu prefixo et, é de tempo, tá bom? Então, até isso serve mesmo em nomenclaturas de empresas, essas coisas. Tempo. Então, o tempo de Deus, ele refere a uma estação adequada. O tempo de Deus se refere a uma estação adequada, ou seja, um momento apropriado. Irmãos, nós estamos hoje começando pelo culto dia 2 de agosto, na Bíblia de Sexta falando, provisoriamente 515, mas é no tempo apropriado. Por quê? Pela minha vontade, no meu tempo, a gente já fez outro programa. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por outras situações,
questões também de dificuldade do salão, porque lá não poder ficar mais a igreja e tal. Mas hoje chegou um tempo apropriado de estarmos aqui. Ainda não está tudo pronto, mas eu creio naquilo que Salomão falou, do eterno. Hoje não está tudo pronto para nós, mas já está tudo pronto, Deus já deixou preparado, a gente vai viver esse dia. E se nós aqui, eu, ou vocês não viver, vai ter pessoas que vão viver, porque a obra de Deus ela nunca ficou presa à vontade do homem, ela está sempre ligada ao que Deus vai fazer. Então hoje vai dar muita coisa para fazer. Quando estiver tudo pronto, vai ter outras coisas para fazer. Aquilo que vai acontecer você não viu. A Bíblia diz que os olhos não viram, o ouvido não escutou, nem subiu ao teu coração. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer que Deus te ama? Você quer que Deus te ama? Então o seu olho ainda não viu muita coisa, você vai ver muita coisa, vai lembrar dessa palavra. O seu ouvido não ouviu muita coisa ainda, você vai ouvir e vai lembrar dessa palavra. E quando acontecer, você vai entender que o amor de Deus nos leva para frente, irmãos, nos leva para o tempo dele, para aquilo que ele tem para fazer. O Abner chegou no dia 12 de dezembro, mas depois do dia 12 de dezembro, Abner tem um filho. Depois desse filho tem um neto. Depois desse neto tem conhecido uma geração. Mas ela não é hoje, mas tem um tempo apropriado. Mas no dia 12 de dezembro vai ser o tempo apropriado para casar. Depois desse tempo apropriado, as coisas vão acontecer. Irmãos, hoje nós estamos vivendo o primeiro culto da maneira que foi proporcionado. Mas vamos viver dias aqui que nós nem imaginávamos que coisas vão acontecer. Por quê? Porque Deus já tem tudo pronto para quem espera nele. Por isso que ele diz ao salmista falando: espera com paciência do Senhor, e ele vai ouvir o clamor, e ele vai atender o desejo do teu coração. Quando você deseja do coração afetado por Deus, então você não vai achar a alegria que você procura nas coisas que você compra, que você conquista. Mas você vai achar no sorriso da tua filha, do teu filho. Você vai achar na saúde que quando você recupera ela. Você vai achar na esperança da palavra de Deus que finito que somos indo embora dentro da eternidade. Esse é o tempo de pertencer ao Senhor. Esse é o tempo de pertencimento. Esse local aqui pertence à igreja do quadrangular. Está no nome da igreja. Mas as vidas que estão aqui pertencem ao Senhor, os senhores, não à igreja, não à humana, ao CNPJ, pertence àquele que derramou o sangue na cruz do Calvário. Autovalidação. Vamos parar com isso, gente. A gente já pertence a Deus. Sabe aquela história da escola que o filho seu era provocado? Você falava assim: vou chamar meu pai. Quem já fez isso? Ninguém fez isso. Ah, bom. Vou chamar meu pai. Você já falou para alguém assim? Você sabe que é meu pai? Já falou isso para alguém? Sabe que eu sou filho? Já? Então, nessa noite você vai sair daqui dizendo: eu sou filha, sou filho de Deus. Você sabe que é meu pai? É o Senhor dos Exércitos. Porque Ele cuida de mim todo tempo. Irmãos, se você teme a Deus, se você ouve a Deus, Ele é o seu pai por direito e por conquista da tua fé, da tua obediência. Não precisa de autovalidação de ninguém. Sabe? Conversava com a Patrícia, com a Marina. Patrícia está cursando, pegaram o avião, foram para a Bahia, para a terrinha. E nós falávamos assim: irmãos, que tem pessoas que, se você não der crédito, ela fez aquilo, elas entram numa depressão. O pastor falou o nome de 10. Teve gente que nem foi, o ele não falou. Tem gente que entrou numa depressão, meus irmãos. Tem que pertencer a ela ser validada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu falei: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados, e eu sou fiel a Ele, já estou validado lá no céu, irmãos. Eu chegava no livro da vida, eu cheguei aqui, Nilson, opa, Miriam, opa, Vinícius, opa, família Gregório, opa, família Oliveira, Ed, opa, Gonzaga, opa, Silva. Irmãos, essa validação, se o seu coração tiver esse tempo de validação com Deus, hoje é o dia que você sair daqui dizendo: não importa o que aconteça na minha vida física, eu pertenço, eu sei que eu pertenço, eu sei que é meu Pai, eu sei que é o DNA de Cristo, eu sei que Ele tem coisas boas para mim, e é nele continuar servindo, crendo. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer se você crer e se você obedecer. Tem gente que quer que aconteça, mas ela quer ser validada. O Senhor já te validou desde que você nasceu, e que você foi rejeitado pelo mundo, mas foi aceito por Cristo. Quem é amigo de Deus, amigo de Cristo, se torna inimigo do mundo. Não tem como agradar meus senhores. Ou eu pertenço a
quiser agradar dois senhores, ou se agradar só um, achando que está agradando o outro. Não pode, uma vez para fonte, água salgada ou água doce. Ou você é doce ou você é salgado. Você tem que definir nessa noite quem você pertence, quem é o Deus da sua casa. Quem é que manda naquela tela de computador? Quem é que manda naquele celular? Quem é que manda naquela Netflix? Quem é que manda na sua casa? E quando eu falo isso, não estou falando de você ser autoritário, não. É de falar na minha casa, como Josué. Eu e minha casa servirão ao Senhor. A minha casa, as minhas coisas são de Deus. Pronto, está fácil. Hashtag pornografia a partir do correio da sua casa. E agora quem controla é Deus. Deus vai aprovar a pornografia. Hashtag discórdia vai embora da tua casa. Deus não vai aprovar isso. Mentira vai embora da tua casa. Porque Deus não vai aprovar isso. Por quê? Você confiou viver todo o tempo na presença de Deus. Seja no tempo ruim ou no tempo mau. Então ele diz no tempo de plantar e no tempo de colher. O tempo de plantar é o tempo da expectativa. Briguei com a água aqui com a Stephanie que vamos casar. Mas que é o tempo futuro. E hoje, o que você tem plantado hoje? A expectativa que você tem. Cuidado, não tenta acelerar o processo. Não tenta colher antes, que vai dar ruim. Mas planta do jeito certo. Confie em Deus. Seja sábio. Seja um agricultor espiritual sábio. Procura pesquisar que no Brasil quem vai plantar vai muito tentar. Ela trabalha com sementes, falando do tempo certo, o solo certo, a técnica certa. Você sabe que eu tenho uma entrada espiritual em você também, chamada Palavra de Deus. Vai lá e busca a orientação da Palavra de Deus. Olha, na minha vida pessoal, eu preciso me direcionar. Cria lá um esquema, vai ser assim, no meu casamento dela assim, na minha vida física assim. Vai acontecer conforme você tem programado? Nem sei. Mas se você se programar e colocar diante de Deus, você vai entender que quando não acontecer, vem você chorar, mas eu programei, não estou errado. Não. Foi conforme eu fiz, coloquei na mão de Deus. Se está na mão dele, eu vou aceitar o desígnio dele. Mas eu vou viver para ele, eu não vou contrariar. Porque tudo que Satanás quer é usar da vontade. Ele fez com Jó. Fazer tudo certo, tá vendo? Está tudo direitinho. Agora eu quero ver o que fizer ruim. Jó continuou firme, alicerçado na presença de Deus. Quem sou eu? Quem é você quando as coisas não estão dando certo? Quando aquele dinheiro que você contava que você receber, você não recebe? Quando aquele emprego que você achava que você ia conseguir, você não conseguiu? Quem sou eu? Quem é você quando nós temos que viver o tempo que nós queríamos? Você não vai viver nem todo o tempo, você vai viver o tempo que você quer. Mas em todo o tempo, Deus estando comigo com você, vamos ter a mão provisão dele. A provisão dele é o meu futuro, aquilo que ele vai nos levar a alcançar. Se for pela poderosa mão de Deus, sinta-se grato, gratidão. Irmãos, a gratidão nos leva à força. Não seja ingrato. Vamos ser gratos por este lugar. Ainda tem muito pó, vai ter muito pó ainda. Tem muitas coisas a serem melhoradas, mas vamos ser gratos. Seja grato pela tua casa, seja grato pela tua cama, pelo prato de comida. Estou grato hoje pelo colchão que você me deram depois do aniversário, que ele fica a noite toda e pega no lugar que da hora. Mas eu tinha antes de eu ficar, eu sou grato a Deus por ele, deixa eu ver que eu tinha uma cama, não tem problema. Eu tinha uma cama para dormir. Seja grato a Deus pelo teu carro de 2 portas, nossa, mas ela não tinha 4 portas. Ou não assim, SUV dessas modernas, elétrica. 12 irmãs já tem, não é nossa. Você vai continuar dando carro de carro. Você entendeu? Essas coisas ficam no tempo que nós às vezes queremos. Deus, ele vai acrescentar em nós a graça dele, independente do que você quer. A graça dele já te alcançou. Seja grato. Seja grato, irmão. Porque Deus é um Deus que fez tudo já para nós. Nós temos que apenas confiar. Amém? Irmãos, outra coisa que eu coloquei aqui, o erro de muitos cristãos é tentar viver, escuta só, a estação errada no tempo errado. Viver a estação errada no tempo errado. Por exemplo, irmão, não queira viver o verão no inverno, não vai dar certo. Esses dias eu estava vendo, uma jovenzinha, cabelo molhado, roupinha curta, o frio dela assim, lá no Covado, no Poderoso. O frio completo, olhar o cabelinho e falar o de verão. Viver a estação errada é tempo errado. Quantos de nós não queremos isso? Não, vi a palavra hoje, eu dei posse e eu vou. Então, a pastora deu uma ideia. Quando ela atrás vai chover agora, você está com a vida financeira no inverno e vai comprar um carro no verão. Vai dar ruim. A pastora falou, então, vou atrás daquela gatinha que tal. Você é feito igual, não se arruma, não se perfume, não. Vai bom fora. O
Fake news é isso aí. Não é fake news? É fake news. É querer viver o verão do inverno. Mas também, irmãos, tem gente que está no verão e força para viver no inverno. Tinha tudo para dar certo, mas tudo errado, começa a viver o inverno. Então, querido, não tem que trocar as estações. Nós até hoje maquiamos. Por que nós ficamos gripados? Não. O que a gente faz quando está calorzão em casa? Comprar ar-condicionado. A gente pega o verão e coloca no inverno em casa. Aí outro dia, não é estações erradas, isso é errado. A mesma coisa, irmãos. Cara, quando sair de uma virose, lá, sei lá, uma diarreia, qualquer coisa, e já vai, outro dia tomar um copo de leite, comer gordura. Não adianta. Preste atenção. Não viva na estação errada. Irmãos, é o fim dos tempos, eu não sério, é o fim dos tempos. É tempo da igreja de Cristo acordar. É tempo da igreja não se agarrar no propósito da palavra de Deus. Não estou aqui pregando contra as coisas, pode ter um carro, a Netflix, o que for, mas se ali espiritualmente vai estar o equilíbrio da tua vida espiritual. Porque, irmãos, é chegado o tempo, presta atenção. É chegado o tempo em que as grávidas sentem a dor. E vai nascer a criança, falando da volta de Jesus. A igreja precisa, irmãos, menos ativismo. É coisa para lá e coisa para cá. E mais espiritualidade de verdade, mais centralidade na palavra de Deus. Focado, que é um tempo, irmãos, precioso para eu e você ser, escuta só, o instrumento de Deus na vida de alguém. Não pelo ativismo, mas pelo que nós vivemos verdadeiramente com o Senhor, pertencendo a Ele. Olha só, irmãos, os sinais talvez são evidentes. Nós vamos ter sábado que vem agora. É domingo, né? É sábado, vamos dizer. À meia-noite, domingo, primeiro minuto, uma vigília. Vai começar às 0 horas, vai terminar às 4 da manhã. Se fosse assistir um filme da Netflix 4 horas, irmãos, de boa. Mas de boa. Assista até e repete assim. Mas para orar é uma luta, né, irmão? Nossa casa começa a pensar, mas é o único dia que eu tenho que mais tarde, é o domingo. É o único dia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós acordamos porque nós queremos como igreja. Ou nós acordamos, irmãos, para quem sabe que nós pertencemos, de quem nós somos, do que vai acontecer conosco, ou nós ficamos brincando de uma roupa. Você quer ver uma coisa? Vai no torneio de futebol, eu joguei torneio de futebol à noite, na quadra de Jundiaí. Começou às 10 da noite, vai até às 5 da manhã. Ninguém arredou o pé. E se arredava, a gente brincava assim, já frouxo. Torava. Aí eu ia para a igreja, essa hora que eu dormia. Cansado. Mas eu digo uma coisa para você, que o nosso coração se alinha muitas vezes com o tempo das nossas coisas. Alinhe o seu coração com o tempo de Deus. Alinhe. Tem tempo para todas as coisas. Por isso que fala que tem tempo de se alegrar. Tem tempo de assistir a Netflix. Claro que tem. Tem tempo de jogar bola. Mas tem um tempo também, irmãos, de pensar. Tem um tempo de agir. Tem um tempo de chorar. Tem um tempo para tantas coisas. Então não fica achando que vai ser uma maravilha sempre. Confia em Deus em todo o tempo. E você vai prevalecer nas suas coisas. Não no seu coração que você deseja, mas o que Deus te colocar. Amém? Deus faz tudo formoso, irmãos. E Ele colocou a eternidade em nós. Eclesiastes 3, 9, alguns nós lemos. Ou seja, tudo formoso Ele fez no seu devido tempo. Tudo formoso. Está aí, qual bom, por favor? Olha a parte A. Estou ensinando já, tá, irmãos? Parte A. É o 3:11, por 9. É Eclesiastes mesmo, tá? 3:11. Está em Provérbios, não é Eclesiastes lá. Eclesiastes 3. Isso. Tudo fez formoso em seu tempo. Ou seja, Deus fez tudo formoso no seu tempo. Ó, está vendo a Júlia aqui? Está com que idade? 1 ano e 5 meses. Quando tiver com 15, 16 anos, vai ter que explicar atrás. Vai estar uma gatinha e parar o trânsito. Mas quando ela tiver com 80 anos, o Ed não vai dar nem mais atrás para explicar. E ninguém tem mais atrás, porque ele também. Mas quando. Ó, aqui ó, a Jennifer, aqui ó, que menina linda, a filha lá, a Priscila. Princesinha. Mas quando ela tiver 80 anos, como deixou ela de princesinha? O Joel disse, olha, honrada, que seja assim. Mas em seu tempo. Irmãos, essa semana o Ed achou uma foto lá e estou achando que não é fake news, que é isso artificial, eu não acredito aqui agora, sabe? Aí todo mundo da família e fica todo mundo horrorizado. Mãe, mas
Aí a gente tem que entender a Grécia, né? Claro, isso eu gostei, olha que mulher. Mas olha o que ele está hoje. Deus fez tudo formoso no seu tempo. É igual aquela planta bonita, irmão, você dá a fruta na época certa, olha isso, mas depois da época já não é a mesma coisa. Tudo a seu tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Mas tudo no seu tempo que Deus faz é formoso. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Não brinca com Deus, porque em seu tempo, o tempo que você tem, aproveita. E em todas as estações Deus tem algo bom para nós, irmãos. Quando a gente é jovem é para uma coisa, mas quando já temos a experiência principal jovens, é um tempo diferente. E ele fala assim, ó, também pôs o mundo, olha só aí, também pôs o mundo no coração deles. Ou seja, o que faz muitas vezes a pessoa caminhar com as coisas do mundo? Porque isso é agradável, Deus colocou. Porém, olha a parte dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ou seja, irmãos, por isso não se empolga. Não se empolga quando você está com o lanche recheado do pacote hoje. Porque lá na frente, Deus fez o fim também. E Ele já fez. E falei aqui já hoje, Filipenses 6, Deus começou uma nova obra. E Ele vai aperfeiçoando até a volta de Jesus enquanto você viver. Mas Ele só começou. E Ele vai trabalhando. Mas aqui diz que Deus, olha só, colocou no coração do homem sem que o homem possa descobrir. Já pensou que você descobrisse o seu futuro? Quem acredita em vidente, cartão, mas quem acredita nessas coisas? Agora o cartão lá não tem para saber o meu futuro. Ó, quem é que tem, seja sincero, quem é que gostaria de saber o futuro? Seja sincero, tem alguém que gostaria de saber o futuro? É? Irmãos, vou ser sincero para você, deveria ser angustiante coisas que você descobrisse. Se você pudesse pegar um controle e ligar aquele do tempo, eu não vou mudar. Tem uns filmes que falam isso, né? Que tem uma voltar no tempo para mudar o curso da história. Mas o legal de ser a Deus e confiar em Deus é saber, aconteça o que aconteça, minha vida, meu tempo, meus dias estão nas mãos do Senhor. Meus dias, minha vida está nas mãos do Senhor. Aconteça o que aconteça. Tá, irmãos? Talvez a beleza da juventude, a força, o vigor da juventude vai embora. Mas a presença de Deus não pode sair de nós. Às vezes alguma coisa não aconteceu como você queria, mas você não vai deixar de confiar no propósito de Deus, no tempo, no pertencimento de Deus. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo. Deus colocou no coração do homem, mas Ele não permite que o homem descubra. Versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazer o bem na sua vida. Você tem feito o bem na vida de alguém? Tem feito o bem? Se alegra em fazer o bem? Quem se alegra em fazer o bem? Glória a Deus, irmãos. Ontem, uma reportagem, eles nem tentaram procurar nesse campo, esse ano de política, de nada, eles querem saber, eles escolhem para que Jesus viu, eu sei que é Cristo. Mas aquele médico americano lá, agora está lá encurralado, descobriu agenda, um monte de coisa dele lá, fabricaram vírus para matar as pessoas, depois fabricaram remédio para matar as pessoas também, enfim, isso é fazer o bem, é fazer o mal? Fazer o mal. Mas vem cá, você faz o bem? É tempo da igreja olhar para Cristo, não para o homem. Mas eu parei na igreja porque o homem fez aquilo, porque a mulher fez aquilo. Ou você faz o bem servindo a Deus, ou você vai estar sempre olhando para quem faz o mal e deixar de fazer as coisas de Deus. Deus não permitirá que eu e você se perca se nós olharmos para Ele. O autor e consumador da nossa fé continua se chamando Jesus Cristo, não é pastor Ednei, não é pastor ABC, ou dentro da igreja, é o Senhor Jesus olhando para o autor e consumador da fé, firme para o alto do propósito, sabendo que em todo tempo o Senhor estará conosco. José está no presídio, está no calabouço, e a Bíblia fala que José prosperou no presídio, está no calabouço. Se a pessoa ficar preso e prosperar, está certo que no Brasil, que na Ilha da Bahia do Marco, prospera, né? Precisa de falar por eles. Mas eu estou falando de uma prosperidade de verdade, de bênção, que era a presença de Deus. Tudo que Faraó conseguia, José resolvia, porque José tinha Deus. Quem aqui é um José lá onde você trabalha? Quem é o José da sua casa, que você tem a presença de Deus, e quando precisa de você, você fala, opa, estou aqui, Deus, eu visito, pode contar comigo. Pertença a Deus, pertencer a Deus, irmãos, é em todo lugar, seja no presídio, seja no momento ruim, seja no avião caindo,
com aquela moça. Você sabe que você pertence, você tem a alegria de Deus na sua vida. Amém? A eternidade, irmãos, ela está no coração. Fomos criados, presta atenção. Nós somos criados para o infinito. Mas o pecado veio e colocou a finitude, colocou a morte. Mas vindo, acho que é Gálatas 4:4, não, querido? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, irmão, é apagar, passar uma borracha, remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Qual é o próximo filho? E porque sois filhos de Deus, enviou os nossos corações. Olha agora aqui. Quem aqui tem Jesus? Amém. Quem aqui tem Jesus? Amém. Foi feito um transplante. Arrancou o coração que esperava as coisas humanas. Arrancou o coração que se alegrava com o carrão, com a casa, não quer. E colocou o coração agora que não é mais nosso. Ó, e colocou em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Pai, Pai querido. Irmãos, que alegria. Que alegria para essa mensagem dizendo, queridos, você pertence não à igreja, à placa da nação, você pertence a um Deus vivo, você pertence a alguém que arrancou o coração que desejava só as coisas carnais. Por isso, jovens, lute contra a tentação, lute, jovens, contra os desejos da carne, mantenha-se animado na palavra, na esperança do Espírito de Deus, para que o coração de Cristo, que diz: Pai, grite que você pertence a este Deus.